Zé Felipe soltou uma mensagem que deixou todo mundo de queixo caído. Mas o que realmente está por trás dessa indireta? Quem estava envolvido? E o que isso pode mudar na vida dos filhos? Fica comigo que você só vai descobrir no final desse vídeo, porque o que vem por aí vai virar sua cabeça. Tudo começou de forma silenciosa. Sem escândalos, sem gritaria. Em maio de 2025, Zé Felipe e Virgínia Fonseca anunciaram a separação após quase 5 anos de relacionamento. Um comunicado sereno, maduro, dizendo que seguiriam amigos e cuidariam juntos dos filhos. Mas como toda história de amor que acaba, essa também tinha camadas que o público não via. Poucas semanas depois, começaram os primeiros sinais de que algo não estava tão tranquilo assim. Virgínia foi flagrada em Marbella, Espanha, em um iate luxuoso, acompanhada de amigos. Mas não eram apenas os amigos que chamavam a atenção. Um certo jogador de futebol também estava por lá. Vinícius Júnior, o craque do Real Madrid. Coincidência? Talvez. Mas a internet não perdoa. Fãs com olhar de lince logo notaram semelhanças nos posts de ambos. Mesma paisagem ao fundo, mesmos horários, mesmo estilo de barco. Como se não bastasse, Virgínia apareceu com um buquê de flores misterioso. Postou, agradeceu, mas não disse de quem era. O mistério estava lançado. E o público, faminto por respostas. Enquanto isso, Zé Felipe se mantinha em silêncio. Até que não mais. Um dia, ele postou nos stories um trecho da música Se Eu Não Tivesse Ido, com versos que diziam: se eu não tivesse ido, eu era tão feliz. Pronto. Bastou isso para os fãs ligarem os pontos. A música, o momento, o clima. Era uma indireta? Estava arrependido? Ou mandando um recado? As perguntas só aumentaram quando ele apareceu com uma camisa com o número 10 e a legenda: em Goiânia tenho 10. Uma referência clara à camisa de Vini Júnior? Muitos acharam que sim. Outros defenderam que era apenas uma coincidência. Mas o timing falava mais alto do que qualquer declaração oficial. E no meio disso tudo, ficam os filhos. 3 crianças pequenas, crescendo sob os olhos do público, enquanto os pais tentam manter as aparências. Mas será que é fácil? Como manter o equilíbrio emocional quando cada gesto, cada post, vira manchete? E é aqui que a coisa começa a ficar ainda mais complexa. Porque rumores começaram a circular de que Zé Felipe não estaria nada confortável com a ideia de ver os filhos perto de Vini Júnior. De novo, nada confirmado. Mas a especulação cresceu, alimentada por silêncios, olhares e posts sugestivos. Mas antes de te contar o que aconteceu depois disso, você precisa entender como essa história tem mais camadas do que parece. Zé Felipe, apesar do tom descontraído nas redes, sempre deixou claro que é um pai presente. Ele publica rotineiramente momentos com os filhos, mostra a rotina com eles, e sempre valorizou a família acima de tudo. Então, ver os filhos em meio a rumores de um novo relacionamento da mãe com um jogador mundialmente conhecido pode ter mexido com ele de uma forma que poucos conseguem entender. Do outro lado, Virgínia segue sua vida como influenciadora de sucesso. Com milhões de seguidores e uma presença constante na mídia, ela também tenta manter a imagem de mulher independente, empresária e mãe dedicada. Mas a conexão com Vini Júnior, mesmo sem confirmação, criou um campo minado entre especulações e insinuações. E é nesse clima de mistério que novas pistas surgiram. Seguidores atentos perceberam que Virgínia passou a evitar mostrar certos detalhes da rotina. Os filhos, que antes apareciam constantemente ao lado dela, agora surgem em momentos mais controlados. Seria uma tentativa de proteger a privacidade? Ou algo mais? E enquanto isso, Zé Felipe não parou por aí. Em entrevistas recentes, ele deu respostas enigmáticas quando perguntado sobre a ex-esposa e os filhos. Nada direto, nada agressivo. Mas o tom de voz, os olhares, tudo indicava que havia algo não dito. O público, claro, foi à loucura. E se tivesse uma conversa nos bastidores? Uma discussão sobre limites, sobre exposição, sobre com quem os filhos devem ou não conviver. Nada disso veio a público, mas a dúvida ficou no ar. Agora, segura firme porque a parte mais tensa dessa história ainda está por vir. A tensão aumentou quando, num evento beneficente em Goiânia, Virgínia apareceu acompanhada de amigos e, mais uma vez, evitou perguntas sobre Vini Júnior. Um jornalista chegou a questionar diretamente sobre os boatos. Ela riu, desviou, e disse apenas, tudo no seu tempo. O que isso queria dizer? Que havia algo a confirmar? Ou era apenas uma resposta diplomática para cortar o assunto?
Zé Felipe, por sua vez, no mesmo fim de semana, fez uma apresentação musical e terminou com uma frase enigmática no palco: família é tudo. E tem coisa que não se negocia. A plateia aplaudiu, mas quem acompanhava a novela nas redes entendeu a mensagem. Estaria ele se referindo à presença de figuras externas na vida dos filhos? A especulação atingiu o auge quando uma fonte anônima, supostamente próxima à família, afirmou que houve, sim, um desentendimento entre Zé Felipe e Virgínia sobre a exposição das crianças e sobre com quem elas convivem. A fonte não entrou em detalhes, mas garantiu: não foi briga, mas teve conversa séria. E é aqui que a narrativa se torna ainda mais delicada. Porque quando o assunto é família, crianças e novas relações, tudo ganha um peso emocional enorme. E o público, mesmo sem saber de tudo, sente que algo está em jogo. Agora, a grande pergunta que fica no ar é: será que o envolvimento de Virgínia com Vini Júnior vai se tornar público? E como isso afetaria a dinâmica entre ela, Zé Felipe e os filhos? A resposta pode estar mais próxima do que você imagina. E é nesse ponto que você precisa refletir. Até onde a exposição da vida pessoal de celebridades está afetando seus filhos? O público quer respostas, quer ver, quer saber. Mas o que isso custa para quem vive a vida fora das câmeras? Virgínia e Zé Felipe não são apenas nomes famosos, são pais, seres humanos, tentando seguir adiante com dignidade num palco de julgamentos constantes. E talvez seja por isso que, mesmo sem dizer tudo, eles estão dizendo muito. Pelos gestos, pelas entrelinhas, pelas pausas entre as palavras. Se Virgínia realmente está iniciando algo com Vini Júnior, isso é uma escolha dela. Mas como isso será integrado na realidade dos filhos e na convivência com o pai, é uma equação delicada. No fim das contas, o que nos resta é observar, com respeito, e refletir. O que você acha que vai acontecer a seguir? Zé Felipe vai se pronunciar de forma mais clara? Virgínia vai assumir o novo relacionamento? Os filhos vão aparecer menos nas redes? Ou tudo isso vai ser apenas mais um capítulo de uma história contada em silêncio? Se você ficou preso até aqui, é porque essa história realmente te tocou. E ela ainda está longe de acabar. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque nos próximos vídeos a gente vai continuar destrinchando os bastidores dessa e de outras histórias que estão pegando fogo no mundo dos famosos. E claro, comenta aqui embaixo, de que lado você está? Time Zé Felipe? Time Virgínia? Ou time Paz para os filhos? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!